você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Filosofando. Hoje falando sobre a vida futura, que está lá no capítulo 2º, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos informar aos nossos queridos ouvintes e telespectadores que os programas anteriores podem ser revistos ou vistos. É só acionar ou youtube.com/TV Mundo Maior /filosofando ou o site da tvmundomaior.com.br/programação/filosofando. Professora Sônia, todo aquele que se diz cristão, ele crê na vida futura? Por quê? E para o espírito, a vida futura deixa de ser uma crença, né, um dogma de fé e passa a ser uma certeza. Para o espírita. Para o espírita. Uhum. Um princípio de razão, Princípio de razão, exatamente. E por que a vida futura representa a verdadeira justiça de Deus? Que você vê que coisa interessante, né, Márcia? Essas questões envolvem diretamente não só as nossas manifestações de cunho religioso, mas filosóficos também, né? Então, se o cristão crê na vida futura, sim, mas é um futuro utópico, né? Não se fala em reencarnação na maioria das doutrinas e religiões monoteístas, né? A reencarnação ela foi extirpada do ensinamento de Cristo, porque está nos evangelhos, Jesus fala sobre a reencarnação, mas foi extirpada durante o concílio de Niceia, né? Havia interesses temporais ali naquele momento. Nós convidamos os nossos telespectadores, internautas, a que leiam um livro chamado Por que Jesus se tornou Deus?, que foi um episódio ocorrido no Concílio de Niceia, pesquisas que foram feitas por um estudioso norte-americano, Richard Rubinstein. É um livro dos mais eloquentes e claros possíveis para a gente poder entender todo esse processo. Então, as religiões monoteístas não aceitam a reencarnação. Portanto, o futuro, após a morte, por exemplo, seria conforme as suas atitudes agora na sua existência. Céu ou inferno. Céu, inferno, purgatório. Acredita na imortalidade da alma, mas não Nesse na reencarnação. Sentido, exatamente. E para as doutrinas protestantes e pentecostais, o espírito dorme. Ele fica esperando o juízo final. Num sono profundo, esperando quando Jesus vai voltar à Terra. Ainda existe aquela história mitológica de que Jesus vai voltar, né? Com base no judaísmo, que aliás, é a vida do Messias. A senhora tem um artigo muito interessante lá no portal de estudos sobre, que fala sobre Jesus isso. Vai voltar, né? Isso, exatamente. Né? Então, todas essas crenças construíram o sentido religioso que envolve os cristãos, né, Márcia? Sejam eles católicos ou pentecostais, adventistas, ou seja, enfim. Voltamos a dizer que o Espiritismo respeita todas as crenças, sempre, sempre. Mas uma coisa é a gente respeitar, outra coisa é a gente endossar um erro. Certo. Né? Então, existe uma distância imensa aí nesse sentido. Né? Então, o espírita consciente sabe que ele herdará após a morte um futuro condizente às suas ações, aos seus pensamentos, aquilo que ele plantou e semeou aqui na Terra. Não é? Agora, o mais importante não é também a gente ficar só pensando na vida após a morte, é aqui, a vida aqui agora. Né, nesse instante. Então, o que o Espiritismo diz sobre pré-cognição, que nós já dissemos no primeiro bloco? Nós não podemos acessar um futuro próximo ou distante nesse sentido místico. Sabe por quê, Márcia? Porque os estudos em mitologia dizem que a cada momento de crise, seja ela existencial, social, econômica, etc., ressurge um dos mais eloquentes mitos na civilização humana.
o mito da catástrofe, que se repete e repete e repete ao longo da nossa história. E por quê? Porque nós somos os mesmos atores no palco da vida. Então, o futuro distante será traçado pelo nosso presente agora. O que faz a disciplina Cenários Futuros? Ela estuda as possibilidades, sob o ponto de vista científico e filosófico também, de uma vida melhor no futuro imediato e até distante. Por exemplo, quando você estuda os efeitos do aquecimento global, não é preciso ser médium de pré-cognição para saber quais são as consequências que isso pode trazer, e já está trazendo, né? Existem alguns espaços no mundo, na Terra, em que esse fenômeno já é irreversível, por responsabilidade, em grande parte, das ações humanas, né, Márcia? Por irresponsabilidade. Por irresponsabilidade, total, né? Então, quando a gente vê fenômenos ocorrendo, é por força, por exemplo, os tsunamis, por exemplo, não é? Então, catástrofes, etc. Não, porque é o juízo final, porque não, porque aquelas pessoas que estavam ali, estavam no cumprimento da lei de causa e efeito, foram pessoas más, etc. Não existe isso. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não é, Márcia? Sim. Portanto, nós estamos sujeitos às injunções deste plano. Não adianta a gente querer fugir, porque nós estamos encarnados num plano de provas e de expiações. E, portanto, nós precisamos conhecer o nosso mundo, conhecer onde nós estamos, para que a gente possa minimizar o impacto dessas dores e aflições que invadem o mundo no momento atual, até por conta da Terra ser, geograficamente falando, um plano de provas e expiações também, porque a Terra também está inserida nesse contexto, não é mesmo? E até as transformações têm que ser entendidas como coisas naturais, né? Isso. Então, você mesmo diz uma coisa muito importante, não há nada de místico nisso. Não é? Nós temos que encarar o momento que nós estamos vivendo agora de uma maneira muito racional, com os pés no chão. Exemplo, se alguém está desempregado, né, preocupado com o futuro dos filhos, etc., pare e pense. Reúna-se com um familiar mais próximo. Trace as perspectivas de um negócio próprio, por exemplo. Vá devagar, faça o evangelho no lar para a sua sustentação e da sua família. E se a aflição ou a ansiedade não o deixar, faça uma assistência espiritual no centro que você frequenta. Depois, faça um curso de doutrina espírita. Aprofunde os seus conhecimentos com Allan Kardec. O futuro está aqui e agora. Não é? Não tenha curiosidade em saber o futuro do Brasil, dos Estados Unidos, da Síria, da Europa, da França, da Inglaterra, ou seja lá quem for. Esse exagero de notícias de horror veiculadas cotidianamente pela mídia só tem um propósito: garantir audiência. Né? Então, façamos preces pela paz, e só. E busquemos o nosso equilíbrio, porque a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, Márcia, você há de concordar comigo, nos fala de reino dos céus. Né? Então, Jesus ensinou que Ele está em nós, esse reino dos céus está dentro de nós. Né? Então vamos buscar Jesus, Deus dentro de nós e aurir coerência em nossas vidas com a filosofia espírita. Se Sócrates nos convida ao autoconhecimento, né? E se Platão, na sua linguagem do seu momento, nos fala de um mundo espiritual vibrante de vida, né? Onde nós pudéssemos nos realizar de uma forma mais coerente, racional, com toda a ajuda, com todo o amparo que nós sabemos hoje que temos da espiritualidade superior, não há por que nós mergulharmos nessa intemperança mental que está por aí, veiculada inclusive pela mídia como um todo, não é mesmo, Márcia? Sim. E repetindo aquela última pergunta que eu havia feito, por que a vida futura representa a verdadeira justiça de Deus? Então, tem uma frase de Jesus que nós vamos colher aquilo que nós semeamos, né? A cada um será dado conforme as suas obras. Então, isso não é um castigo, não é que dizer, olha, cuidado, hein, cuidado, viu, Márcia, com o que você está fazendo hoje, porque você vai colher amanhã. Não é isso. Ele está nos alertando que é o seguinte: nós precisamos nos conhecer enquanto espíritos imortais. Nós estamos aqui com uma finalidade. Que finalidade que é essa? Busque conhecer-se para saber. Conheça-se a si próprio. Conheça
o ambiente onde você está, as pessoas que te cercam, né? Faça o seu trabalho da melhor possível dentro da casa espírita, sem disputas, sem essa coisa de cargo, porque eu quero o cargo disso ou daquilo. Márcia, nós vamos morrer e largar os cargos aí. Esta é que é a questão. Então, se nós tivermos uma vida coerente de amor ao próximo, de solidariedade junto às pessoas que estão aí, não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo, mas também nós temos que ter coerência, né? Então, sem dúvida nenhuma que o nosso futuro será um futuro de paz, de tranquilidade. Muito obrigada, professora. Nós, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso programa, sempre lembrando a todos que nessa época de crise difícil para todos nós, principalmente aqui no Brasil, é necessário a colaboração de todos aqueles que acreditam nessa doutrina maravilhosa que tanto ajuda os lares pelo Brasil e pelo mundo afora. Portanto, tornem-se sócios, liguem para o 0800 12 18 38 ou façam uma doação espontânea, esporádica, da maneira como puderem ajudar. Nós voltaremos aqui na próxima semana, né, professora Sônia? E gostaríamos de contar muito com a sua atenção. Muito obrigada e até lá.